e o PMLL11 vende ativo no Rio de Janeiro e vem mudando a estratégia do fundo. Vale a pena prestar atenção? Olá, pessoal! Hoje eu quero comentar uma operação que, na minha opinião, foi uma das reciclagens de portfólio mais interessantes que nós vimos nos fundos imobiliários de shopping nos últimos meses. À primeira vista, pode parecer apenas uma venda de um shopping, a compra da participação em outro empreendimento. Mas, quando analisamos o racional por trás da operação, percebemos que ela diz muito mais sobre a estratégia da gestão do que propriamente sobre os números. E é exatamente isso que eu quero mostrar para vocês hoje. O PMLL11 vendeu toda a sua participação de 40% no Shopping Parque Sul, que é localizado em Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro, que não tem bons números e não é um shopping tão interessante, e ao mesmo tempo aumentou sua participação no Shopping Taboão para 16,56%. Além disso, essa operação vai gerar aproximadamente 73,7 milhões em caixa. Outro ponto bastante positivo foi o preço obtido. O ativo foi vendido aproximadamente 24% acima do último laudo de avaliação que foi feito e cerca de 27% acima do valor investido. Somando tudo isso, a operação deve gerar um lucro contábil de aproximadamente R$ 1,70 por cota sendo que 79 centavos em lucro caixa, que pode ser distribuído aos cotistas conforme o cronograma de recebimento das parcelas. Mas por que isso aconteceu? E é aqui que, na minha opinião, está a parte mais interessante. Muita gente olha apenas para o preço da venda a curto prazo. Eu não, eu olho para a estratégia, porque nos últimos meses a gestão do Pátria vem promovendo uma remodelagem bastante consistente no portfólio desse, que foi um fundo que veio da Genial Malls, era o antigo Mall 11. A Pátria tem diminuído gradativamente sua exposição ao estado do Rio de Janeiro e, ao mesmo tempo, vem aumentando a exposição a ativos considerados mais fortes operacionalmente. E essa operação é mais um passo exatamente nessa mesma direção. Ela mostra que existe uma tese sendo executada. Não foi uma venda apenas oportunística, foi uma decisão estratégica da gestão. E isso, para mim, faz bastante diferença quando estamos analisando um fundo imobiliário. Agora, por que o Shopping Taboão? Aí, aqui vale a pena a gente entender o motivo do porquê que ele está aumentando essa exposição. O Shopping Taboão apresenta indicadores operacionais superiores aos do Shopping Parque Sul. Quando a gente olha para vendas por metro quadrado, NOI por metro quadrado, ocupação, ou seja, os KPIs mais importantes. Ele supera a média do próprio portfólio do PMLL11, ou seja, ele melhora o fundo. E a gestão está trocando um ativo por outro que tende a aumentar a qualidade média do portfólio do. E na prática, isso pode significar uma geração de renda muito mais consistente no longo prazo. Esse, para mim, é o principal ganho da operação. É muito mais do que o lucro imediato. O caixa também merece atenção. Outro aspecto que eu gostei bastante foi o fluxo financeiro. O fundo não apenas recebeu uma participação maior no Shopping Taboão, como ele também vai receber 73,7 milhões em caixa. Esses recursos entram parcialmente agora e parcialmente ao longo dos próximos meses, com parcelas corrigidas. E isso dá bastante flexibilidade para que a gestão continue reciclando o portfólio, aproveitando novas oportunidades de investimento sem que precise recorrer imediatamente ao mercado para levantar recursos. Agora, a minha opinião. Se vocês acompanham meus vídeos, sabem que eu procuro analisar muito mais a direção que o fundo está caminhando do que uma operação isolada. E hoje, o PMLL é um dos fundos que eu vejo a gestão do Pátria mais ativa e mais autoral. Ela vem reposicionando a tese de investimento. Então, tem vendido ativos que fazem menos sentido estratégico e tem aumentado a exposição a empreendimentos com indicadores operacionais superiores. E, principalmente, tem mostrado disciplina na alocação de capital. E é claro que toda essa estratégia precisa continuar sendo acompanhada de perto. Eu ainda quero ver como esse processo de reciclagem vai evoluir e quais vão ser os próximos movimentos, se serão na mesma direção. Mas, olhando o conjunto das decisões tomadas nesses últimos meses, eu considero que o fundo está passando por uma transformação bastante positiva. E aí eu queria saber a opinião de vocês. Vocês gostam desse tipo de reciclagem de portfólio? Acham que a gestão acertou ao reduzir essa exposição ao Rio de Janeiro e aumentar a participação nesse Shopping Taboão? Deixem a opinião de vocês aqui nos comentários. E se esse vídeo foi útil, deixem o seu like, inscrevam-se no canal e ativem as notificações para acompanhar as próximas análises de fundos imobiliários que eu trago aqui para o canal. Até o próximo vídeo.